Alô, amados irmãos, amigos, saudações cordiais. Agora estou querendo falar mais uma vez sobre a vida conjugal, para as famílias. O nosso tema hoje é missão especial compartilhada. Você sabe qual é a missão da sua vida conjugal? Eu não estou pensando agora apenas numa missão individual, mas aquela missão onde vocês dois, marido e esposa, estão compartilhando no trabalho com os mesmos objetivos, os mesmos propósitos. E realmente a vida conjugal gira em grande parte no sentido de um agradar o outro, de um satisfazer o outro, porém a vida conjugal também não deve ser egoísta, devemos ter sempre em mente qual é a missão que Deus tem para a minha vida. E por isso, então, esse tema hoje. Se o casal vive só para si, com o tempo, a vida vai se tornar monótona e sem objetivo. É muito importante que cada casal tenha uma missão em conjunto. Sem dúvida, a educação dos filhos já é uma missão muito importante, talvez a missão mais importante na vida da pessoa, mas sem dúvida Deus tem projetos e planos diferentes ainda, onde o casal também pode participar. Há espaço nesses corações para uma missão em comum, ou vocês querem viver só para si? Quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom o homem ficar só e disse: far-lhe uma auxiliadora. Auxiliadora em quê? A palavra auxiliadora significa exatamente aquilo que a palavra expressa. Ela vai auxiliar o marido na missão que Deus tem previsto para a sua vida. Missão em comum dá ao casal um ideal a ser seguido, um propósito de vida. É muita alegria e razão para viver. Sem dúvida, há certas áreas onde o marido vai atuar sozinho e a mulher também sozinha, mas é muito importante que o casal tenha também um trabalho em conjunto, onde vão cumprir juntos o propósito de Deus para a sua vida. E nós queremos pensar hoje especialmente num casal que é um exemplo lindo de uma integração na parte do trabalho em comum. Estamos aqui falando sobre Priscila e Áquila. Nós lemos, então, na Bíblia, e depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se a eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Então, temos aqui já uma área de serviço em comum. Eles tinham, Priscila e Áquila, o ofício de fazer tendas. E como Paulo tinha esse mesmo ofício, ele ficou morando com eles e trabalhavam então juntos para o seu sustento. Eles não estavam unidos apenas na vida profissional, mas também no serviço para Deus, unidos na hospedagem do missionário. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Paulo ficou aonde? Ficou na casa de Áquila e Priscila, muitos dias. Então, esse casal realmente era exemplar, trabalhando junto, mas também hospedando juntos um servo de Deus. Mais uma vez,
um sinal da união com uma mesma missão. Eles também estavam unidos no acompanhamento ao trabalho missionário. Lemos em Atos 18, navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia porque tinha voto. Então, ele levou esse casal junto para a Síria. Ele viu a preciosidade da cooperação de Áquila e Priscila e queria levar eles junto para o mesmo trabalho. Mais uma vez, os dois juntos no acompanhamento ao missionário para trabalhar junto com ele para ajudar no seu ministério. Lemos em Atos 18, 24 e 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, aqui estamos vendo Áquila e Priscila juntos no discipulado, no treinamento de um novo servo de Deus que era muito dedicado. Eles sempre tinham um olhar onde podiam ser uma ajuda para alguém, e nesse caso era uma pessoa mais jovem, e puderam ficar com ele na sua casa e ensinar a ele com mais precisão os caminhos do Senhor. Mais uma vez, uma auxiliadora ajudando seu marido nessa área de ensino. Áquila e Priscila também estavam juntos no apoio a Paulo quando este era perseguido. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Áquila e Priscila não fugiram do problema da perseguição, não fugiram por causa do medo, mas ficaram fiéis, arriscando a sua própria vida para Paulo poder escapar da perseguição dos seus inimigos. Então, expuseram as suas próprias cabeças e Paulo demonstra muita gratidão. Você sabe quantos cristãos são perseguidos hoje em dia? Calcula-se por cima de 250 mil cristãos perseguidos na atualidade. Você tem que tomar o tempo para orar a favor dessas pessoas, talvez ajudar em alguma situação especial. Como é importante que cristãos perseguidos tenham casais que estão prontos a ajudar nessa situação tão difícil. Na União Soviética, ou na ex-União Soviética, o número total de cristãos vítimas de políticas ateias do Estado Soviético foi estimado na faixa entre 12 e 20 milhões. Olha quantas pessoas sofreram por causa da sua fé nesse tempo de comunismo, durante esse período, especialmente no tempo de Stalin, e depois também continuou ainda. Eu tinha parentes morando lá. Meus avós estavam lá. Meus pais nasceram na Rússia. Eles também fugiram. E eles contaram muita coisa sobre o que tudo eles tiveram que sofrer por causa da sua fé. Mas eles manifestaram também como foi importante o auxílio mútuo, a ajuda de pessoas, aquelas famílias perseguidas. Muitas vezes ficava uma senhora com seus filhos sozinha em casa, enquanto o marido estava preso por 5, 10 até 25 anos, às vezes. Então, precisava ter pessoas para dar apoio a esses que eram perseguidos. Eu mesmo precisei fugir da polícia
quando estive lá, fui algumas vezes lá na União Soviética. Na primeira vez ainda era tempo do regime comunista e havia muitas pessoas presas ainda por causa da sua fé. As igrejas da Ásia vos saúdam, continua a Bíblia. Saúdo-vos afetuosamente do Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, mais uma vez, uma característica, nessa época não se construía templos ainda, então pessoas que tinham um lugar mais espaçoso na sua casa convidaram os demais cristãos para sua casa, e Áquila e Priscila eram um desses casais que recebiam a igreja na sua casa. Sem dúvida, causava desconforto, dava trabalho e colocava a própria vida em risco, mas eles estavam prontos a se dedicar ao Senhor também nesta área. Nós lemos em Hebreus 10:34, porque também vos compadeceste das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma posição melhor e permanente. Quantas pessoas perderam os seus bens por causa da sua fé? Quantas pessoas hoje, em nossos dias, estão perdendo seus bens por causa da sua fé? Estamos tomando tempo para orar a favor dessas pessoas. Saiu nessa semana a notícia: cristão tem a casa queimada por autoridades no Vietnã por causa da sua fé. Ele recebia cristão na sua casa e a casa foi incendiada. Ele ficou sem lugar onde morar. Existem muitas outras áreas nas quais podemos servir ao Senhor. Hoje em dia, há muitas pessoas solitárias, idosas, que sentem a falta de alguém com quem possam conversar. Como é bonito quando um casal toma esse propósito: nós vamos visitar uma outra família, outro casal solitário, muitas vezes pessoas que não conhecem o Evangelho, para lhes falar também da fé em Cristo Jesus. Conheço igrejas que têm isso como missão, e quantos casais idosos estão sendo ajudados. A missão que um casal pode assumir para a sua vida. Você não tomou tempo para orar junto com a sua família? Senhor, qual é a nossa missão especial? O que nós podemos fazer? Eu nunca vou esquecer, num dos natais, nós convidamos uma vez crianças órfãs para ficar em nossa casa. Era a primeira vez que eles passaram um tempo em família. Como eles ficaram gratos que podiam uma vez estar juntos, comer junto, cantar junto, até receber presente junto. Pessoas que ficaram felizes por um dia de comunhão especial. Quantas portas abertas existem, mas é muito importante orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que quer que eu faça? O que nós, como casal, podemos fazer juntos para ser uma bênção para alguém? Quando a minha esposa ainda estava comigo, antes do falecimento dela, fizemos muitas coisas em conjunto. Agora, infelizmente, não tenho mais a presença dela, mas agora minha filha me acompanha. No ano passado, fizemos toda terça-feira de manhã uma visita para o abrigo de idosos, cantamos com eles, conversamos, ensinamos a palavra de Deus. São áreas em que nós podemos servir. É importante orar e, sem dúvida, Deus vai abrir portas para que possamos ser uma bênção para alguém. E isso vai, em grande parte, dar um sentido para a nossa vida. Missão especial compartilhada. É muito importante que o casal descubra qual é a missão que Deus tem para nós, o que nós podemos fazer para servir ao Senhor em conjunto, marido, família, e a família juntas ter uma missão na qual vai sentir alegria e prazer. Isso vai dar um sentido muito mais profundo para a vida conjugal. Então, vivendo só para si, não. Sem dúvida, Deus tem algo a mais
para a gente fazer. Sem dúvida, Deus quer que nós vamos pensar também nas outras pessoas. E que Deus possa abençoar a sua família ricamente. Amém.